a grande mazela da PEC, até mesmo em contrapartida à estabilidade, tá? E eu gostaria que o senhor pudesse dar a sua opinião, tá, política sobre a questão dos cargos comissionados. Muitos dizem que é um novo coronelismo, de acordo com a PEC. O senhor concorda com essa visão? Concordo. Primeiro porque a gente entende essa PEC 32, ela vem para desestruturar as bases da Constituição de 88 sobre o serviço público brasileiro. Então, ela ataca justamente o princípio da estabilidade, né? O Instituto da Estabilidade é uma garantia democrática muito importante. E ao criar outros regimes jurídicos, né, ao criar outras formas de vínculo, ela abre possibilidade de apadrinhamento político. Ela aumenta a gama de cargos públicos suscetíveis à indicação. Ela não estabelece claramente, por exemplo, qual é o processo seletivo que vai levar um servidor, por tempo determinado, a assumir o cargo. Ela não diz, por exemplo, como é que vai funcionar a organização dos cargos políticos, que podem, inclusive, aumentar e avançar para os chamados cargos técnicos, que hoje podem ser ocupados majoritariamente por servidores de carreira, né? Então, a gente tem que lembrar que, numa democracia, os cargos comissionados são importantes, porque o governante eleito precisa dar rumo ao Estado. Ele precisa aplicar o plano de governo que ele apresentou durante a campanha. Mas só que no Brasil há um exagero desse número de cargos. E, a meu ver, essa PEC possibilita um aumento ainda mais acentuado do número de cargos comissionados. Então, eu repito, cargo comissionado é importante, mas em quantidade moderada. O Brasil tem, só o Distrito Federal, por exemplo, tem mais cargos comissionados do que todo o governo central da França. Então, nós temos já um excesso desses cargos e a PEC piora essa situação. Eu ouvi recentemente uma explicação técnica da professora Nelma que me impressionou muito. Depois, se ela puder até falar um pouquinho sobre esse assunto, eu acho importante. Então, é uma reforma que desconsidera que a principal característica da estrutura política brasileira, historicamente falando, é o patrimonialismo. Patrimonialismo que foi identificado nas obras dos principais estudiosos de Brasil. Sérgio Buarque de Holanda fala sobre ele no Raízes do Brasil, Vitor Nunes Leal fala sobre ele no Coronelismo, Enxada e Voto, Raimundo Faoro vai tratar desse assunto no chamado Os Donos do Poder, né? E os proponentes dessa reforma me parecem ter um profundo desconhecimento sobre as estruturas que sustentam o Brasil e uma profunda admiração, até subserviente, dos modelos importados de fora, especialmente dos Estados Unidos da América. Então, isso muito me preocupa. É muito triste saber que o Brasil já tem muitos cargos comissionados e que essa PEC abre ainda mais essa possibilidade. Obrigada pela referência, professor Israel. E a questão dos cargos comissionados, eu vou denominar aqui novos comissionados, porque o texto da PEC substitui os atuais cargos comissionados, que são ocupados por servidores estáveis e também por aqueles que não têm vínculo com a administração pública no percentual definido por lei. Mas ela acaba também com as funções de confiança, que hoje são desempenhadas 100% por efetivos, ou seja, por concursados. Então, mais um ponto em que essa PEC afeta você que já é servidor público, porque você também perde a sua função de confiança. Então, os cargos comissionados, vamos colocar assim, os novos comissionados, eles serão destinados à função de direção, chefia, assessoramento, e cargos técnicos. Professora Nelma, o que são cargos técnicos? Bom, boa parte dos cargos que hoje constam da administração pública. A gente pode pensar, por exemplo, em médico, administrador, contador, arquiteto, engenheiro, etc, etc. Então, boa parte hoje dos cargos públicos tem a natureza técnica. Observe que o texto da PEC autoriza substituir o efetivo por um novo comissionado. Vocês entenderam isso? Vocês entendem que a questão da estabilidade é muito importante? Sim, é muito importante. Mas não é o ponto central da PEC, porque eu posso preservar a estabilidade do servidor público, mas com o caminhar, o gestor público ele vai colocar na administração pública novos comissionados para ali 80% pelo menos do que seria cargo de servidor público, e a gente às vezes briga somente pela estabilidade. Meus amigos, prestem atenção nesse ponto. Então, eu pergunto a você, em que vai melhorar a prestação de serviço público em fazer a substituição de efetivos
por novos comissionados. Porque os efetivos, eles são selecionados por concurso público, e vocês sabem a dificuldade hoje para ser aprovado no concurso público, independente do cargo, por conta da competição. E é feita ali a peneira, e a administração pública hoje, ela seleciona as melhores cabeças para o serviço público. Mas nós vamos substituir essas pessoas, olha, os cargos técnicos, para cargos de livre nomeação e de livre exoneração. Mas, não, quais são os critérios para preencher um cargo desse novo comissionado, como você está falando? Outro espanto. Quem vai definir isso? São gestores. Os prefeitos em mais de 5.500 municípios, os 27 governadores, o presidente da República, bem como os chefes de legislativo de todos os municípios e estados, e os presidentes de cada tribunal. Eles é que vão definir, então, os requisitos mínimos para alguém ocupar esse cargo novo comissionado. Então, hoje a gente pensa assim, olha, o que favorece muito hoje a corrupção ativa e a corrupção passiva? Não é o servidor público efetivo, claro que tem corrupção, mas não é a massa do efetivo que está envolvida ali em corrupção, não. Quem é que está? Aquele que não tem o compromisso com a administração pública. Observe mais uma vez, a PEC, ela transforma o que hoje a gente tem como cargo de Estado em cargo de governo. Ao passo que eu, prefeita, por exemplo, eu posso exonerar todo mundo que foi contratado na gestão anterior, nomear novos aqui, eu posso ter boas intenções ou interesses escusos com a nomeação de João, Maria, Sebastião, o que vai favorecer a corrupção com os contratos, gente, com as rachadinhas que nós conhecemos. E aí eu pergunto, esse pessoal em que eu, a prefeita, fiz a seleção, pelos meus critérios, será que eles têm melhor condição de prestação de serviço público do que o outro que é concursado e passou por essa seleção tão complexa para assumir aquela vaga? Fica aí um ponto de reflexão.